desejamos a todos Feliz Purim, kasher e com muita alegria. De um simples mau pensamento até crimes graves, roubar alguém, prejudicar os outros, tudo tem um caminho para consertar. Pode parecer distante o estudo do que se praticava e vai se voltar a praticar no Templo de Jerusalém, mas sem dúvida está muito perto da gente no pensamento, na fala e na ação. Quer saber mais? Vem com a gente. Shalom! Sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Shavua Vaikra. Vaikra, normalmente traduzida como o início do livro do Levítico, a primeira porção do terceiro livro do Pentateuco, livro inteiro dedicado aos procedimentos do templo e do tabernáculo no deserto, na verdade guarda dentro de si os mais elevados segredos e dicas muito diretas de como a gente, na nossa vida prática, desde agora, pode começar e pode concretizar o conserto com S de todo e qualquer procedimento errado, ou então até mesmo ter deixado de praticar o bem quando a oportunidade surgiu. Isso tudo faz qualquer uma dessas atitudes, qualquer um desses procedimentos, dessas falhas, destes erros de ação, fazem a gente se sentir longe do nosso próprio destino, daquilo que a gente veio cumprir, do nosso propósito na vida, que é o de estar sempre de boa com o Criador, né? E também estar perto das criaturas, tanto no sentimento, tanto no coração, no pensamento, como nos atos. E como consertar isso, né? A gente sente imediatamente, o primeiro fato é que a gente se sente longe, a gente não sabe como fazer, a gente se sente alijado, alienado, longe das coisas. Então, a primeira coisa é sentir essa dor, estar consciente que está sentindo essa dor e se mover, pedir ajuda, se a gente não tiver força sozinho, e pedir de novo, Papai do Céu, Hashem, né? Hashem é o nome do Criador, Hashem quer dizer o nome, né? Quero estar novamente perto de você, eu quero ficar Karov, eu quero ficar perto. E da palavra Karov vem, portanto, a expressão Korban. Korban é a oferenda, é o sacrifício, é aquele presente que a gente está dando para voltar a ficar bem, a ficar próximo, a ficar Karov do nosso Criador e, portanto, a gente restaurar aquela paz de espírito, aquela santidade tão necessária para que a gente se sinta com forças para também fazer o resto do trabalho, porque obviamente não basta apenas tomar uma boa resolução e fazer uma cerimônia religiosa, ela tem que estar imbuída de bom propósito e principalmente uma modificação nos nossos atos daqui para frente. Então, no Templo de Jerusalém, a gente vai estar com a continuação de tudo aquilo que se praticava no tabernáculo, no deserto. Uma tecnologia toda de como voltar a gente para nosso próprio destino, como a gente fazer para voltar para o nosso próprio propósito de vida. O resumo, então, dessa Parashá, que é Vaikra, leva diretamente ao seu nome. Vaikra significa ele chamou, o Criador chamou, porque todas as vezes que o Criador quer falar com o nosso maior profeta, que é Moisés, ele diz assim, ele usa uma expressão Vaidaber, Vaiomer, tipo Vaidaber ele falou, Vaiomer ele disse, ou então Vaitzav, ele ordenou,
Mas há um pressuposto geral de tudo isso, que é a expressão Vaikra. O Criador está chamando, como o Criador já chama o ser humano desde a primeira vez que o ser humano, no uso do seu livre-arbítrio, deu uma resbalada. Ele fala assim: Aieka, cadê você, Adão? Lá no paraíso ainda, né? Adão tinha comido do fruto e tal, não sabia como lidar com o seu erro. E então o Criador carinhosamente usa de uma expressão de criar, ou seja, chamar. E todas as vezes então que o Criador vai chamar o ser humano, vai chamar Adão para voltar para o caminho, né, e vai dizer: Aieka, cadê você? Ele também vai fazer isso por Moshe Rabbeinu, que é a cabeça de todo o povo hebreu, né, o líder de todo o povo hebreu até hoje. E ele diz assim, então, uma expressão de criar, chamar, né, que é Vaikra. Então esse é o nome desta paraxá. Mostra um carinho, uma afeição toda especial. E muito mais numa paraxá que nem essa, que ela começa falando de oferendas que são simplesmente de aproximação. A pessoa está querendo agradecer ao Criador, a pessoa está querendo mostrar todo o seu sentimento de como ela quer estar perto de novo de Hashem. E essa paraxá começa falando então dessas oferendas de gratidão, de agradecimento, etc. Passa por aquelas referentes a um erro acidental e vai avançando até receita de como consertar erros propositais. Então, desde oferendas que seriam voluntárias, a gente vai avançando até oferendas que são obrigatórias. E nisso tudo abrangido sob o título de Vaikra, chamou. Por quê? Porque fica um recado de que nós temos dentro de nós, como assim dizem os nossos sábios, mais de uma alma, mais de um impulso, uma que puxa para a santidade, para a pureza, para a proximidade do Criador, e claro, para a gente poder ter livre-arbítrio e méritos, um outro lado que puxa para o imediato, para o animalesco, para as pulsões, para os desejos. E caso a gente se equivoque, não é por isso que a gente vai estar longe. E o Criador, então, usa essa expressão de criar, ele está chamando, ele está incluindo qualquer uma dessas hipóteses, a gente num enorme guarda-chuva de amor incondicional. Tal como uma criança pequena, que quando erra a gente nem vai ficar bravo, porque faz parte do processo de aprendizagem, ou seja, mesmo uma pessoa adulta que errou de propósito e se dá conta que precisa remendar, precisa consertar, precisa voltar para o seu caminho, voltar para o seu propósito de vida. Então, resumo dessa paraxá, né, que começa o terceiro dos livros do Pentateuco. É o Sefer Vaikra, que trata, portanto, principalmente dos serviços, das responsabilidades dos Koanim, ou seja, dos sacerdotes no templo, no tabernáculo, no deserto. E a gente então vai ter toda uma listagem das diversas oferendas, né? Ela começa com Deus chamando Moshe, portanto, para o Mishkan, onde ele vai receber muitas mitzvot relevantes a serem definitivamente passadas por povo judeu, e daqui para frente isso é norma, né? Então a primeira metade dessa porção descreve os vários korbanot, ou seja, os vários karov, os vários métodos de aproximação, as várias oferendas, né, que eram opcionais, trazidas pelas pessoas e que tinham 3 categorias gerais, né, cada uma dividida em várias categorias, em várias graduações de tamanho de custo. Então você tinha o Korban Olá, que era a oferenda queimada, era uma oferenda de elevação, completamente consumida pelo altar, sobre o altar, né? Sobre o Mizbeach, né? Que é o altar, e, portanto, essa era feita a partir de animais, geralmente animais pacíficos, animais tranquilos, não geralmente, sempre a partir de bois,
cabras, animais calmos, né? Ou por aves também, que têm um comportamento calmo, que são kasher. E para aquela pessoa que queria fazer essa aproximação de vontade própria, né? Não tinha condições financeiras, então ela oferecia farinha. Então essa oferenda de farinha era misturada com azeite, né? E ela era chamada de minha, né? Que tinha os mesmos efeitos da olá acima, né? Também você tinha o korban, portanto, shelamim, que era uma oferenda de paz, também oferecida de vontade própria, né? E que basicamente era uma oferenda de agradecimento por algum benefício muito grande. E então essas oferendas voluntárias se referem ao quê? Ah, vai que eu pensei errado, ou vai que eu deixei de cumprir uma mitzvah por engano, eu cometi um erro acidental, mas é fácil de corrigir com outra mitzvah. Então, para isso, para não ficar com a ficha suja, a gente limpa através de uma oferenda dessas, né? Ou, se não tem recursos, a gente oferece alguma coisa à base de farinha, que podia ser oferecida em panelas fundas ou panelas rasas, depende do grau específico e de cada uma das definições que a Parashá vai trazendo minuciosamente. Caso tenham sido feitos erros mais complicados, ou seja, erros intencionais, a gente vai ver então, portanto, que serão oferendas chamadas de het, é o pecado, né? Caso tenham sido transgressões, então você tem uma transgressão acidental e você tem uma transgressão intencional, ou seja, errou sem querer ou errou de propósito. E essas duas categorias, portanto, errou sem querer, a gente chama de hatat, o tipo de oferenda que é feita para consertar, né? E aquela realmente que foi intencional, foi de propósito, ela é chamada de asham, certo? Uau, é muita oferenda. É muita coisa, né? E parece muito abstrato. Eu admito também que toda vez que eu vou estudar isso, me preenche assim, um sentimento, mas meu Deus do céu, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? A gente tem que se dar conta do seguinte. Primeiro, aquele bicho que está indo no nosso lugar, está indo no nosso lugar. Porque quando a gente rompe a nossa ligação com o Criador, é como se tivesse Deus livre morto. E ao assistir o sacrifício daquele animal, a gente se conscientiza que o animal, inocente, o que o animal fez? Então a gente se dá conta de que era para estar acontecendo isso com a gente. Então a gente, em honra a isso que a gente está assistindo, a gente vai melhorar a nossa conduta. Senão vai ter sido um pigul, vai ter sido um sacrifício em vão. Inclusive, se você faz isso simplesmente para livrar a cara, não vale nada, né? É que nem você convidar um rei para tua casa e na hora H a casa tá linda, mas você não tá lá. Quer dizer, a gente quantas vezes não faz isso em relação ao estudo de Torá, a nossa reza, seja até no relacionamento com as pessoas. Quer dizer, a gente deixa tudo preparado, bonitinho, materialmente falando, mas está sem alma, não está ali. Então é muito importante a gente estar onde está. E quando eu estou com você, eu estou com você. Quando eu estou com as pessoas em volta de mim, eu me entregar completamente às pessoas que estão precisando da minha entrega. Ouvir as dores delas e auxiliar na medida das minhas forças, né, que Deus nos confia, né, e focar no que eu posso ser efetivo. E também tem outros dois aspectos que a gente não pode deixar escapar. Primeiro aspecto, o que tem a ver, né, eu ficar estudando leis lá da época do templo para os dias de hoje? O que tem a ver eu ficar estudando essas normas do Beit HaMikdash, né, do Templo de Jerusalém, do Tabernáculo, essas normas todas de conserto das coisas, se hoje a gente não tem o templo?
resposta de um grande rabino para mim. Uma vez eu perguntei, o que adianta ficar estudando isso se a gente não tem como praticar? Ele abriu um sorriso e disse, olha, querido, os nossos sábios que ficaram milênios estudando isso, os nossos profetas que ficaram milênios estudando isso, pelo jeito, estavam exercitando um pouquinho mais de fé do que você está tendo nesse momento. E é verdade. É um exercício. Só quem pratica esporte sabe a diferença de você estar condicionado sobre estar sedentário. Só quem não consome certos alimentos que não fazem bem, a pessoa sabe a diferença que faz ela consumir consciente ou não consumir aquilo na sua qualidade de vida. Então, a pessoa retoma o poder, o controle da situação quando ela bota foco naquilo que ela pode fazer a respeito. Então, este é um primeiro aspecto. É a gente lembrar que os nossos sábios que estavam estudando todas essas normas e trazem todas essas leis, de certo estavam imbuídos de um grau de confiança, de bitachon no Criador, muito mais elevado do que talvez a gente veja acontecer na acomodação de simplesmente apertar um clique e esperar aparecer o próximo vídeo, o próximo aplicativo, o próximo joguinho, o próximo programa que está passando na televisão ou o próximo jogo de futebol. A gente vai ficar esperando dar lá no rádio, no aplicativo, aquilo que você realmente pode fazer a partir de agora para salvar a tua própria vida? Até quando a gente vai adiar, desligar um pouco a mídia toda e fazer um pouco de silêncio, botar numa folha de papel, opa, o que eu posso realmente fazer que vai mudar para valer a minha vida e tomar uma atitude e partir para mudança. O segundo aspecto, como eu posso fazer uma mudança imediata, já que a gente não dispõe de toda essa tecnologia na prática hoje. E graças a Deus a gente tem um dispositivo que se chama Tefilá. Eu quero ficar karov, quero ficar perto do Criador. A gente tem a oração. A gente tem o nosso Sidur. A gente tem o nosso livro de reza, onde está a fórmula que sejam consideradas as nossas palavras como oferendas saídas dos nossos lábios. Ou seja, ao rezar, a gente está fazendo tefilá, a gente está fazendo ligação com o Criador e, portanto, sendo agente de transformação da nossa própria existência a partir de cada agora. Ou seja, rezar só no automático é como também fazer oferendas só no automático. Mas quando a gente se dá conta, quando cai a ficha e a gente resolve se transformar a partir de agora, pelo menos tomar um compromisso consigo mesmo e com o Criador, por que não? Sem promessa, porque promessa sabe como é que é, mas algo que realmente, um pequeno gesto, você abre uma pequena fresta de luz, o quarto todo está iluminado. Que abre uma pequena fresta, o Criador abre os portões todos da ligação de novo para você. E você então lembra que pode viver com muita, mas muita alegria. Esse livro de Vaikra é genial, com fórmulas de conscientização de como a gente pode emendar nosso caminho, de como a gente vê que cada tipo de erro é basicamente aquele erro, nem é mais, nem é menos, e ele tem um caminho de conserto.